eu quero cumprimentar você que já está ligado, aí já estava aguardando o início da nossa programação, uma programação fantástica, preparada com muito carinho para você que nos acompanha. Estamos dando início à série Porque Creio, Apocalipse. Temos temas aí fantásticos. Já quero pedir para você que está aí assistindo, você que está nos acompanhando, você que é membro assíduo aí das nossas redes sociais, de não esquecer de você que está no Facebook. Crucial, vai lá na opção compartilhar e compartilha com os seus amigos aí para que mais pessoas também possam ser abençoadas e assistir a essa programação. E para você que está aí no YouTube, isso mesmo, você que está nos assistindo pelo YouTube, você precisa também dar um like na nossa página, ativa o sininho, porque aqui você vai ficar ligado de todas as programações. Antes de iniciar a programação, você já vai receber um alerta, então você não vai perder nada. E para você também que está aí nos acompanhando, é claro, compartilhe com seus amigos aí, você do YouTube, pelo WhatsApp, o máximo de pessoas que a gente conseguir atingir para que a pregação do Evangelho possa alcançar esse mundão aí afora. Nós estamos muito felizes por poder inovar cada dia mais e transmitir uma programação de qualidade. Então a sua participação, ela é fundamental. A gente também quer saber de onde é que você está nos assistindo, de onde é que você está nos acompanhando. Então coloca aí a sua cidade, coloca aí a sua região. E claro, para tudo que você estiver fazendo agora, porque o seu coração vai bater mais forte daqui a pouco com o sermão de hoje. Fique acompanhando a gente e vamos, claro, cantar, adorar, preparar o nosso espírito para a programação de hoje. Até daqui a pouco. No meu coração arde um desejo forte de pregar, de contar pra todo mundo o que eu descobri, a verdade que encontrei, o Deus que eu conheci, a mensagem que eu tenho recebido, por herança através de gerações, homens e mulheres que estudaram a palavra, pregaram suas teses sem temer a espada. E essas verdades não vou calar, com minha vida vou anunciar. Eu creio só no que está escrito na palavra, eu creio que sou salvo somente pela graça, creio que é só por Cristo e seu sacrifício. Creio que é só pela fé que eu sou justificado. Eu creio que só Deus merece ser glorificado. Creio com minha mente e coração, com o mesmo amor naquela geração. Tem um fogo intenso no meu coração, arde um desejo forte de pregar, de contar pra todo mundo o que eu descobri, a verdade que encontrei, o Deus que eu conheci, a mensagem que eu tenho recebido, por herança através de gerações, homens e mulheres que estudaram a palavra, pregaram suas teses sem temer a espada. E essas verdades não vou calar, com minha vida vou anunciar. Eu creio só no que está escrito na palavra, eu creio que sou salvo somente pela graça, creio que é só por Cristo e seu sacrifício. Eu creio que é só pela fé que eu sou justificado. Eu creio que só Deus merece ser glorificado. Creio com minha mente e coração, com o
está escrito na palavra. Eu creio que sou salvo somente pela graça. Creio que é só por Cristo e seu sacrifício. Eu creio só no que está escrito na palavra. Eu creio que sou salvo somente pela graça. Creio que é só por Cristo e seu sacrifício. Eu creio que só pela fé que eu sou justificado. Eu creio que só Deus merece ser glorificado. Creio com minha mente e coração, com o mesmo amor daquela geração. Para você que está entrando agora aí, para você que acabou de entrar na nossa live, muito, muito, muito obrigado mesmo pela sua participação. Sinta aí o nosso caloroso abraço. A gente fica muito feliz por poder compartilhar tudo isso aqui com você, aí onde quer que você esteja. E para você ainda que não compartilhou, ainda que você que está no Facebook, que ainda não compartilhou na sua página, vai lá no cantinho direito, compartilha com os seus amigos. Para você que está no YouTube também, dá um like, segue as nossas páginas. E eu também queria aproveitar para pedir para você seguir lá nossas páginas do Instagram, Adventistas VGMT. Segue lá e acompanhe tudo o que acontece, todas as programações que nós temos realizado, você acompanha por lá. E também, para você aí que tiver alguma pergunta durante o programa, durante a palestra que nós teremos daqui a pouquinho, você também vai poder mandar a sua pergunta. Pode ser que a gente não responda hoje, mas em alguns dos episódios você pode ter a sua pergunta ali sendo respondida. Então manda também a sua pergunta, a gente quer saber qual é a sua dúvida e se você também tem o desejo de estudar um pouquinho mais sobre esse tema de forma particular, coloca aí, escreve nos comentários que a nossa equipe vai entrar em contato também com você para que a gente possa estudar mais a palavra de Deus. Muitas pessoas têm medo de estudar o Apocalipse ou algumas não estudam porque quando lê, não compreende. No último estudo, nós vimos que o Apocalipse é o horóscopo infalível. Então, ali que você estuda ali, você vê que é revelado os tempos, em que período nós vivemos. E hoje não vai ser diferente. Nós poderemos também tirar nossas dúvidas em relação ao Apocalipse. Estamos começando mais um episódio da série Porque Creio, Apocalipse, com o pastor Flávio Ramos. Olá, tudo bem com você? Que bom que nós nos encontramos aqui hoje para estudarmos um pouco mais sobre o livro de Apocalipse. Seja muito bem-vindo. É claro que nós estamos distantes fisicamente, mas graças à tecnologia nós podemos nos conectar e estudarmos e aprendermos mais e mais a respeito dos assuntos que contém neste livro maravilhoso. Afinal de contas, o nome Apocalipse significa literalmente revelação. E se é revelação, Jesus quer que nós o estudemos e o entendamos. Por isso nós estamos aqui. E para que nós alcancemos mais conhecimento e entendamos mais e mais os assuntos que aqui está relatado neste livro, nós precisamos da ajuda de Deus. Para isso, convido você neste momento a orar comigo e pedir do céu entendimento para que assim nós possamos entender e, acima de tudo, colocar em prática tudo aquilo que vamos estudar agora. Vamos orar? Querido Deus,
Obrigado pelo privilégio que temos de, neste momento, abrir o teu livro sagrado. Obrigado porque nós sabemos que aqui estão palavras de salvação, palavras de restauração, palavras de transformação e palavras de revelação. E nós precisamos, acima de tudo, do teu Santo Espírito, porque sem ele nós não vamos entender aquilo que nós estudaremos neste momento. Por isso rogamos pela tua infinita misericórdia, derrama sobre nós teu Santo Espírito, perdoa nossos pecados, abra nosso entendimento. Nós te suplicamos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós viemos aqui hoje para nos aprofundar em Apocalipse. E exatamente hoje nós vamos estudar sobre como Deus guiou o povo dele durante todos os períodos da história. Na verdade, Deus ele é didático. E muitas vezes ele tenta mostrar para nós como ele guia o seu povo. E através de Apocalipse nós vamos ver que ele dividiu as eras em 7 períodos. Assim nós vamos entender como Deus guiou a igreja dele, o povo dele, durante todo o período da era cristã, até os dias de hoje. Vamos viajar nessa história? Então eu convido você neste momento a estudarmos sobre as 7 cartas do Apocalipse. As cartas que Cristo revelou a João, para que ele enviasse às igrejas. E por falar em igrejas, nós vamos ver, aqui está a região da Ásia Menor, atual Turquia. Aqui você está vendo aí na sua tela, a localização de cada uma das 7 igrejas. Ali você pode ver Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e, por fim, Laodiceia. As cartas foram endereçadas literalmente para essas igrejas. Porém, Deus ele queria que essa mensagem chegasse até o seu povo durante todo o período da era cristã. E agora nós vamos estudar uma por uma dessas igrejas. E vamos entender qual é a mensagem de Deus para cada uma delas. E é claro que para todas elas nos alcança também. Então, não pense você que se Deus mandou para uma igreja do passado, essa mensagem não o alcança. Com certeza ela te alcança. Afinal de contas, Deus, ele é o Senhor das eras. E ele escreveu essas cartas para você. É uma carta de amor de Deus para você. Então vamos, neste momento, abrir a nossa Bíblia e vamos viajar nas páginas das Sagradas Escrituras. Se você está com a sua Bíblia, me acompanhe. Nós vamos ler agora o Apocalipse e vamos ler vários versos. Então se prepare, aperte os cintos e você vai ver agora o que Deus tem para você através dessa revelação. Vamos começar aqui com a primeira igreja, com a igreja dos apóstolos. Abra sua Bíblia comigo no livro de Apocalipse, no capítulo 2, e me acompanhe na leitura desses textos. Veja só, enquanto você abre, deixa eu dizer 3 coisas que Jesus repete em todas as cartas. A primeira coisa que Jesus diz à sua igreja é a seguinte: conheço tuas obras. Essa frase, na verdade, você vai ver sendo repetida em vários momentos, na verdade em todas as cartas. A segunda frase é ao vencedor. É porque Deus sempre tem seus vencedores em suas igrejas, em seus períodos da história. E por último, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deus, ele sempre apela para que o povo ouça o que o Espírito Santo está dizendo para o seu povo, para você. Então agora nós vamos constatar juntos tudo que Deus escreveu para cada uma dessas igrejas. E vamos começar pela primeira, é claro, a igreja de Éfeso, a era da pureza apostólica. Esta igreja, ela foi constituída no 1º século. E todo o período dela permeou ali o século I depois de Cristo. A igreja que trazia a doutrina pura dos apóstolos. Acompanhe comigo no texto sagrado de Apocalipse capítulo 2, a partir do versículo 1. E vamos ler até o versículo 7. Jesus Cristo diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras,
tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos, e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti, e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor, que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Muito bem. Para todas as igrejas, Deus sempre traz ou elogio, ou então uma repreensão, ou então uma advertência. E para essa igreja, Deus traz um elogio. Afinal de contas, ela é a igreja que trazia a pureza apostólica da doutrina dos apóstolos que haviam acabado de receber de Jesus Cristo. E nós vemos aqui que o elogio que Jesus traz para essa igreja é o seguinte: conheço as tuas obras, assim o teu labor como a tua perseverança, e que puseste à prova os que a si mesmos se declararam apóstolos, e não são, e os achastes mentirosos. Viu só? Então eles não acreditaram em qualquer figura que aparecia dizendo que era o apóstolo Paulo, o apóstolo João, o apóstolo Pedro, ou um apóstolo qualquer. Pelo contrário, eles colocavam a prova para ver se realmente aquele homem impostor realmente era um apóstolo. E eles percebiam logo, comparando os ensinamentos daqueles homens com as escrituras, de que aqueles homens não eram enviados de Jesus Cristo. Percebeu? Esse é o elogio. Mas é claro que Deus também traz uma reprovação. Ele diz: abandonaste o teu primeiro amor. Veja, isso acontece com muitos cristãos em nossos dias. Muitas pessoas abandonam o seu primeiro amor. Quando nasce no reino de Deus, nasce fervorosa, desejosa de fazer a obra, de pregar, de fazer e acontecer. Mas o tempo vai passando e a pessoa vai se acomodando. Isso aconteceu também, mesmo com aquele povo do primeiro século. Entendeu? Então nós temos que tomar cuidado com esses enganos. E Esmirna é a próxima igreja. E ela começa ali do período do finalzinho do ano 100 até o ano de 313 depois de Cristo. É uma época de perseguição e martírio. Veja, nessa época, grandes imperadores perseguiram e mataram centenas e centenas de cristãos. Fizeram todo tipo de atrocidade que você jamais pode imaginar. Nero, por exemplo, ele botou fogo em Roma e colocou culpa nos cristãos. E muitos cristãos foram crucificados. O imperador Domiciano, ele foi o responsável em mandar João para a ilha de Pátimos. Mas antes disso, ele mandou lançar João no caldeirão de óleo fervendo. Olha só, e como eu estava falando de Nero, Nero foi quem matou o apóstolo Paulo na guilhotina. Foi uma era de muita perseguição. E vamos ver o que a Bíblia traz para nós nesta era da igreja de Esmirna. Acompanhe comigo no livro de Apocalipse, capítulo 2, a partir do versículo 8. Diz assim: ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de nenhum modo, sofrerá dano da segunda morte. Veja só, Jesus aqui ele conforta o coração da igreja deste período, dizendo: ao vencedor, de maneira nenhuma, sofrerá o dano da segunda morte. Que segunda morte é essa? É a morte eterna. Não é essa morte na qual nós todos estamos sujeitos, onde nós, por alguma doença, por algum acidente, por alguma coisa, falecemos e somos enterrados. Porque essa morte, Jesus já venceu.
Essa morte, Jesus venceu na cruz, mas ele está falando da morte eterna, do grande dia do juízo. Jesus então está dizendo, sobre a segunda morte, fiquem tranquilos, vocês não passarão por ela. Ainda que morram nessa vida, vocês não terão que sofrer a segunda morte, porque a vida eterna está garantida por mim. Viu que maravilhoso? E vamos ver o que mais tem sobre essa igreja. Vamos ver os destaques sobre a igreja de Esmirna. O elogio. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. Ou seja, Jesus está dizendo que o povo de Deus, apesar de parecer ser um povo pobre, ele é rico porque ele tem a eternidade. Agora, o problema era esse, as grandes perseguições que eles sofriam. O Coliseu era um espetáculo quando soltavam cristãos em meio a leões para devorar crianças, mulheres, homens de todas as idades. Eram cenas terríveis e o Coliseu se levantava e aplaudiam vendo essas cenas terríveis. Muitas pessoas perderam a vida pelo nome de Cristo. São cenas terríveis. Acontece que isso tudo durou até o ano 313. E aí nós entramos em uma nova era, a era da igreja de Pérgamo. Ela era a era dos compromissos. Então Satanás muda de tática. Por que ele muda de tática? Porque ele percebeu que não adiantava mais perseguir. Afinal de contas, surgiu uma frase muito bonita a respeito dos mártires. A frase era, o sangue dos mártires é como semente. Cai no chão e brotam mais cristãos. Então não adianta matar cristão, porque quanto mais persegue, mais mata, mais surgem cristãos. E ele então muda de tática. O que ele faz? Surge o imperador, Constantino I, e ele entra em cena. Antes de continuar, vamos ler o que está escrito em Apocalipse. A partir dos versos 12, diz assim na minha Bíblia, acompanhe comigo. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve, estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Anda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outros sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Veja só, essa igreja de Pérgamo, é interessante que Pérgamo é uma região que ela recebeu esse nome de um dos descendentes de um dos 4 generais de Alexandre o Grande. E esse descendente de Lisímaco, ele resolveu escrever, fazer a maior biblioteca que ele podia. E ele queria concorrer com a biblioteca do Egito. No entanto, o Egito detinha a produção de papiros, que era o papel da época. Porém, contudo, sabe o que aconteceu? O Egito, com uma crise política com ele, vetou a venda de papiro para ele, para Pérgamo. Então ele começa a tentar desenvolver uma nova forma de papel. E eles agora, trabalhando com o couro, curtindo o couro, eles desenvolvem o pergaminho, que eram pedaços de couro cortado, tratado, e assim eles escreviam, e o pergaminho acabou sendo até mais resistente do que o próprio papiro. E a palavra pergaminho é justamente uma homenagem à cidade de Pérgamo. Interessante, né? Mas, falando da parte espiritual de Pérgamo, da igreja de Pérgamo, vamos ver o que Jesus traz para nós, os destaques para essa igreja. Vamos ver. O elogio. Conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Viu só? O povo de Deus sendo perseguido, o Satanás muda de estratégia. Coloca um imperador que
continua ali trabalhando com os cristãos, mas de forma diferente. O imperador Constantino, ele se converte para o cristianismo de forma muito superficial. E então ele conquista o coração dos cristãos, ele faz com que os cristãos se tornem agora a religião oficial do reino, cessa a perseguição contra os cristãos, mas uma coisa começa a acontecer. Começam a entrar o paganismo dentro do cristianismo. Doutrinas falsas, adorações erradas, muita coisa ruim começa a acontecer. E os cristãos tentam manter a sua fidelidade, mas é impossível. E para isso eles precisam fugir. Não dá mais para continuar onde eles estavam. Eles precisavam fugir porque a perseguição começou a ficar muito grande. Mas uma perseguição ideológica. Não era mais uma perseguição com morte e com sangue. E aqueles que queriam permanecer firmes, eles tinham que sair de lá e fugir para as montanhas. Então eu elogio: conserva-vos o meu nome e não negaste a minha fé. Mesmo diante de tanto conflito ideológico, eles continuaram firmes. E a reprovação: e tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, sustentam a doutrina dos nicolaítas, portanto, arrepende-te. Por que doutrina de Balaão? Balaão recebeu dinheiro para amaldiçoar o povo. E o que aconteceu com a igreja do quarto século? Essa igreja ela se corrompeu. Seus líderes começaram a receber dinheiro do império. E eles começaram agora a seguir o que o império pedia. Começaram a introduzir doutrinas que não estão na Bíblia. Então, em qualquer momento, aqui no Porque Creio Apocalipse, nós vamos entender um pouco mais quais doutrinas foram essas. Por isso você tem que ficar ligado com a gente. Combinado? Vamos continuar? Vamos ver aqui o que mais Jesus disse para essa igreja. Para a igreja de Tiatira. Essa foi a era da apostasia. A era da apostasia por quê? O imperador Constantino, ele reina e ele começa a introduzir muitas doutrinas do paganismo dentro da igreja cristã. E os cristãos começam a aceitar. E a partir do ano 321, quando surge o decreto para que todos descansem no venerável dia do sol, que é o primeiro dia da semana, o domingo, a partir dali, muitas outras doutrinas foram sendo agregadas, acrescentadas na igreja cristã. E com isso, os cristãos começaram a se corromper. Eles perderam o foco, perderam a base. E agora começa uma era de apostasia terrível. E essa igreja, ela tem um período muito longo, que é do 6º século até o século XV depois de Cristo. A Idade Média, também conhecida como a Idade Escura, ou Idade das Trevas. Vamos ver quais são as palavras de Jesus para essa igreja. Apocalipse 2, 18 e 19 diz assim: ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes aos bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu clamor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Veja só, Jesus, com poucas palavras, ele fala sobre essa igreja. Mas é claro que ele também traz elogio para ela. Afinal de contas, sempre tem o povo de Deus que permanece firme nos caminhos do Senhor. Sempre existe. Esse povo de Deus sempre existiu em todas as eras. Mesmo diante de perseguição, de problemas, de guerras ideológicas, de proibição até mesmo de ler as Sagradas Escrituras, o povo de Deus sempre se manteve firme. Ou espalhados ou unidos em algum lugar. Mas sempre houveram aqueles que não se curvavam a Baal. Bom, Jesus aqui ele trouxe esse elogio, que essa igreja, ela mantinha viva a sua fé, o seu amor, as suas obras e a perseverança. Mas qual é a reprovação? Que essa mulher Jezabel, veja só, Jezabel se refere à esposa do rei Acabe. Ela era pagã, ela adorava deuses como o deus Baal. E ela introduziu o paganismo e a promiscuidade no reino de Israel. Por isso aqui Jesus se refere a Jezabel no meio da igreja. Ou seja, a introdução do paganismo e da prostituição, da promiscuidade. E quando eu falo prostituição, eu me refiro à prostituição espiritual. Se vender,
se deixar levar por doutrinas satânicas em troca de dinheiro. Isso é prostituição também. A Bíblia chama isso de prostituição. E continua dizendo: não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem prostituição e a comerem coisas sacrificadas a ídolos. Essa reprovação foi pesada de Jesus, porque ele não tolera idolatria. Deus, ele não tolera idolatria. Então, Tiatira, na verdade, ela é a igreja da Idade Média, do século IV até o século XV. E essa é a situação em que ela se encontrava. Um detalhe muito importante. No ano 538 d.C., o imperador Justiniano I, ele fez um decreto. O decreto da supremacia da igreja cristã sobre todas as outras igrejas. E a partir deste decreto, quando a igreja cristã agora passa a ser a igreja mais importante de todo o Império Romano e de todos os países que o Império Romano dominava, a igreja agora começa a dominar com mão de ferro. E surgem então algumas coisas como a Santa Inquisição, que perseguiu e matou milhões e milhões, não são milhares, são milhões de cristãos que queriam seguir a verdade e não queriam se curvar diante de tradições. E isso aconteceu ao longo dos séculos, foram muitos séculos, foram aproximadamente 1.200 anos de perseguição. É muito tempo, né? Bom, essa era acabou e começa uma nova era, uma era de uma outra igreja. E é isso que nós vamos ver agora. A era da igreja de Sardes, a era da reforma. Martinho Lutero, lembra dele? 1516. Ele começa a pregar sobre a justificação pela fé. A igreja de Sardes, ela começa no século 17 e vai até a primeira parte do século 18. E em Apocalipse, no capítulo 3, a partir do versículo 1, diz assim: ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e está morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Olha só. Martinho Lutero começa ali um grande movimento de reforma. E depois, em seguida, surgem os protestos. É por isso que a igreja reformada também é chamada de igreja protestante. 5 príncipes da Europa se rebelaram contra o grande império romano, no caso o império cristão. E então, esses 5 príncipes começam a protestar porque eles não queriam se curvar diante das doutrinas e tradições errôneas que entraram na igreja. Por isso, então, aqueles que são contra as doutrinas pagãs que entraram no cristianismo e contra a tradição cristã da Idade Média, esse povo é chamado de protestante. E Martinho Lutero, ele na verdade não queria combater a igreja cristã apostólica romana. Na verdade, Martinho Lutero ele queria reformar a igreja. Ele queria trazer doutrinas verdadeiras bíblicas que ele mesmo havia procurado e pesquisado na Bíblia, conforme ele foi estudando, especialmente o livro de Romanos. No entanto, ele percebeu que havia uma grande oposição dentro da igreja cristã, que o proibia de fazer essa reforma. Então, Martinho Lutero, sofrendo ameaças de morte, ele permaneceu firme, pregando a verdade. E com ele surgem outros reformadores, como Wycliffe, João Hus, Jerônimo, que foram mortos na fogueira. Esses homens foram realmente corajosos. E você viu que nós vamos agora ver o elogio. Você viu que Jesus disse alguns elogios ali, né? Vamos destacar aqui o elogio para você ver. Na verdade, vamos começar pela reprovação. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e está morto. Por que isso?
É porque a igreja desse período, ela estava realmente apostatada. E eram poucos aqueles que estavam mantendo viva a fé verdadeira. Devido ao grande o grande período de perseguição, 1.200 anos sendo perseguida, sendo mortos os cristãos, tendo Bíblias queimadas, pessoas mortas através da estaca, cadeiras de prego, entre outras atrocidades que a igreja fez contra os cristãos que não queriam seguir sua tradição, mas queriam permanecer firmes, fiéis ao que Deus trazia. E é interessante que Jesus diz assim como elogio: umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras. Essas poucas pessoas estavam lá, firmes. Isso é lindo, não é? Não é bom você saber que tem pessoas que permaneceram firmes até mesmo no momento de maior perseguição da história da igreja? Isso é maravilhoso. A verdade bíblica começa a se abrir caminho por meio desses reformadores. E eles vão caminhando com coragem, sem medo de morrer por Cristo. Maravilhoso isso, né? E devido a esse grande movimento de reforma, surge um novo período, uma nova igreja. E essa nova igreja nós vamos encontrá-la em Apocalipse 3, a partir do versículo 7. E diz assim: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis, farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa igreja ficou por um período bem curto. Afinal de contas, ela já é a penúltima igreja das 7 igrejas. Ela já é a 6ª. Filadélfia é uma igreja diferente, por quê? Porque ela vem exatamente logo após o grande momento, o grande período de reforma ali dos protestantes, dos grandes reformadores que nós conhecemos, que eu já citei há pouco. Veja, assim como os apóstolos deixaram uma doutrina pura, verdadeira, para o povo sequente, a igreja de Filadélfia, ela recebe o ensinamento bíblico dos protestantes, daqueles grandes reformadores. E um reavivamento acontece ali no coração de todas essas pessoas. E essas pessoas agora ficam com um desejo maravilhoso de ver Jesus voltar. E quando começa ali, chegar no finalzinho do período da igreja de Filadélfia, nós entraremos agora na última igreja. Mas eu gostaria de abrir um espaço aqui. Nós temos um espacinho aqui para uma pergunta. Denis, nós temos um espaço aqui para uma pergunta. Tem alguma pergunta aí para nós, neste momento? Nós temos pergunta aqui sim, pastor. Já está aqui no nosso computador a pergunta. A pergunta, ela é o seguinte: se são 7 cartas aí do Apocalipse e nós estamos passando por períodos históricos, né? Em qual é o período que nós estamos vivendo hoje? Essa é a pergunta que nós temos aqui no computador. Maravilha. Vamos lá. Vamos entrar nesse período agora, Denis. É o seguinte, esse período aqui, finalizando ali a igreja de Filadélfia, entra a igreja de Laodiceia. E a igreja de Laodiceia é a última igreja. É a igreja do fim. É a igreja em que a última geração estará se preparando para ver Jesus voltar. E essa igreja nós encontramos aqui na Bíblia, em Apocalipse mesmo, no capítulo 3, e agora nós vamos ver, a partir do versículo 14 a 22, diz assim:
Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Veja uma coisa. Laodiceia é uma cidade que existiu de fato. E, na verdade, Laodiceia era uma cidade que tinha um outro nome. O nome dessa cidade era Diáspolis. E o interessante é o significado desse nome, Diáspolis, que significa cidade de Zeus. Tratava-se de um povo religioso, um povo que tinha sua religião, apesar de não ser a religião judaica, apesar de não servirem ao Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, era um povo religioso, que serviu o Deus que eles acreditavam. Porém, ao conhecer aquela cidade, o imperador Constantino, ele gostava de colocar nome das cidades que ele encontrava as mais bonitas com o nome da esposa dele, Laodice. E eles se apaixonaram pela cidade, pelas belezas naturais, pelos recursos naturais que tinha aquela cidade. E então ele colocou o nome de Laodiceia. E depois de injetar bastante dinheiro, depois de fazer muitas reformas na cidade, o povo finalmente aceitou mudar de nome. E agora de Diáspolis, a cidade de Zeus, passou a ser chamada de Laodiceia. E a palavra Laodiceia é uma palavra composta por duas palavras, que está no grego, laos e dikaios. Laos é o mesmo que leigo ou povo, e dikaios, julgamento. Então essa palavra composta, ela significa povo que julga. Interessante, né? De cidade de Zeus, agora se torna povo que julga. Então eles venderam a sua religiosidade para agora se tornarem o povo que julga. Mas não é só isso. Nós vimos ali que Jesus, ele repreende a igreja, dizendo que ela é miserável, pobre, cega e nu. Ela não é rica coisa nenhuma, porque ela diz: eu sou rica e abastado, de nada tenho falta. Mas Jesus disse: você não sabe que você é miserável, pobre, cega e nu? Pois é. Por que será que Jesus chamou Laodiceia de pobre, cega e miserável, na verdade? Ali é um superlativo, né? Miserável, pobre, cega e nu. Por que Jesus fez isso? Por que ele deu tanta ênfase, especialmente na riqueza dela? Detalhe, essa cidade de Laodiceia, ela foi destruída muitas vezes por terremotos, porque é uma cidade numa região de terremotos. Só que ela era reconstruída com recursos próprios. Ali haviam pessoas muito ricas. Havia um homem lá que ele era tão rico que ele cunhou a sua própria moeda. Então, quando houve um terremoto, o imperador Constantino resolveu ir até lá para reformar a cidade. Eles não aceitaram o auxílio do reino, do império, porque eles falaram: não, nós não queremos migalhas, não queremos nenhum tipo de esmola do império. Nós podemos resolver nossos problemas sozinhos. E eles reconstruíram os estádios, as ruas, as casas em pouco tempo, porque o recurso era muito grande. Outra coisa, assim como Milão, Nova York, entre outras cidades importantes do mundo, são as cidades que ditam a moda hoje. Laodiceia era a cidade mais importante quando se fala de moda, porque a Laodiceia produzia a lã negra. Era uma lã muito rara. Então, através da produção de lã negra, eles eram o destaque da moda na época. Não era só isso. Laodiceia tinha águas termais, águas vulcânicas, carregadas de sais minerais, de enxofre, e ali, naquela cidade, foi estabelecido o hospital mais importante da época dos olhos. Um hospital, um centro oftalmológico ali em Laodiceia. Interessante, né? A cidade que é miserável, pobre, cega e nu. Na verdade, era a cidade que produzia colírio com os minérios, com os sais minerais daquela água. Ela era muito rica. As pessoas eram muito ricas ali naquela cidade. Outra coisa, ela ditava a moda, então ela tinha roupas que todos ali queriam, cobiçavam.
as roupas da moda da época, era Laodiceia que ditava, a moda do império. Então os dois polos ali de moda era Laodiceia e Roma. Interessante isso. E Jesus disse, não, na verdade vocês são miseráveis, são pobres, são cegos e são nus. Entendeu? Jesus então mostra o estado verdadeiro da igreja cristã, do povo dele no momento de Laodiceia. E entenda, Filadélfia veio logo depois da reforma. E ela veio com um reavivamento. Depois do reavivamento, as pessoas começam agora a se acomodar novamente. É interessante que esse fenômeno acontece com o povo de Deus. Ele é reavivado, aí vem um momento de calmaria, ele se acomoda e vai se amornando. Aquele povo que era quente, ele fica morno. E Jesus diz, eu estou prestes a vomitar-te da minha boca. Porque a água morna, salobra, como a água era de Laodiceia, se você colocar na sua boca, talvez você sinta ânsia. Muitas pessoas ficam com ânsia quando colocam água morna na boca, ainda mais se ela for meio salgada, carregada de minérios. Por isso Jesus disse, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. A situação de Laodiceia, de nossos dias, é exatamente esse que eu acabei de descrever. Nós temos espaço para mais uma última pergunta. Denis, tem mais alguma pergunta aí para nós? Temos sim, pastor, e eu acho que essa pergunta aqui, muitas outras pessoas têm interesse de saber qual é a resposta. Pastor, se estamos no período de Laodiceia, isso quer dizer então que nós estamos todos perdidos? Não adianta mais ir para a igreja, não adianta mais estudar a Bíblia? Pastor, até eu quero saber a resposta agora. Essa pergunta é muito interessante e muito importante. Porque Jesus, ele repreendeu, ele não fez nenhum elogio para essa igreja. Ele não fez. Ele não faz elogio. Porém, Jesus, ele traz a solução para essa igreja, Denis. E para você que está assistindo aí com a gente, saiba de uma coisa. Essa igreja que eu me refiro é este povo que está vivendo agora, nos nossos dias. Em nossos dias. É você, sou eu, somos nós. Jesus, ele tem um conselho para você nessa noite. Ele tem um conselho para mim nessa noite. Vamos ver? Vamos continuar lendo? Aqui em Apocalipse, a partir do versículo 18, diz assim, aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir-lhes os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. E agora, amigos, olha para mim aqui. O que eu vou falar aqui agora é o mais importante. Preste atenção no que Jesus vai falar para você neste momento e para mim. Preste atenção. Ele disse que ele nos aconselha que nós compremos ouro puro para nos enriquecer, porque afinal de contas somos pobres e achamos que somos ricos e abastados. Aconselha que dele nós compremos vestiduras brancas. Não é essa lã preta que Laodiceia produz, que deve cobrir a sua vida espiritual. É a vestidura branca que só Jesus pode dar. E terceiro, aconselho-te que de mim compre colírio, a fim de que vejas, porque você está cego. Você está cego. E aí sabe o que ele diz? Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Jesus acabou de fazer uma declaração de amor a você. Ele não tem nenhum elogio para essa igreja. Nenhum. Essa igreja aqui, a igreja de Laodiceia, não tem elogio. Ela só tem repreensão. No entanto, Jesus, ele faz uma declaração de amor a você. Ele diz, eu repreendo e disciplino a quantos amo. Ou seja, ele vai te disciplinar. Ele vai te repreender. Porque ele não vai desistir de você. Jesus não desiste de ninguém. E é por isso que ele vai te repreender quantas vezes for preciso. E sabe, às vezes em momento de provação, vem situação difícil em nossa vida, e a gente não consegue entender. Agora você está entendendo, né? Não é Deus que manda a prova. Não é Deus que manda as dificuldades. Mas o seu poder permissivo faz com que você passe por estes momentos.
Ele permite. É uma permissão de Deus para te repreender. Afinal de contas, Ele quer que você volte para o primeiro amor. Ele quer que você seja um vencedor. E agora eu vou mostrar para você o último verso que nós vamos ler. E esse verso mexe muito comigo. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Eu acho que você sabe de cor esse texto, não sabe? Diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eis que entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Você sabe por que Jesus está à porta e bate? É porque Ele está do lado de fora. E você percebeu que Ele está à porta e bate e diz assim, ó: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz. Ele podia ter dito: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir as batidas na porta. Mas Ele diz: eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz. Sabe o que Ele está dizendo para você? É que Ele está batendo e gritando. Ele está desesperado para entrar na sua vida, porque Ele sabe que se Ele não entrar, você não vai ser restaurado, você não vai mudar, você não vai ser transformado. Se Ele não entrar na sua vida, você ficará perdido. E nós estamos vivendo hoje no último momento da história dessa igreja. Você foi chamado por Deus neste momento para assistir essa programação. É porque Deus quer transformar a sua vida. Ele quer entrar na sua vida, Ele quer entrar no seu coração. Entendeu? Ele quer entrar na sua vida e transformar você. Aceite de uma vez por todas o chamado de Jesus. O costume judaico era chegar na casa de um conhecido e entrar. Entra ali pelo portãozinho, pela cerca. E já entra, bate na porta, a pessoa abre. Mas dentro desse costume, quando alguém chegava chamando e batendo na porta, era urgente, era urgência. Você está entendendo que Jesus, na verdade, Ele está com uma mensagem urgente para você? Quero convidar você a tomar uma decisão essa noite. A decisão mais importante de toda a sua vida. De toda a sua vida, para sempre. A decisão de deixar Jesus entrar no seu coração e fazer o que Ele quer fazer. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta. E abrir a porta. Tem uma condição. Jesus não vai entrar na sua vida se você não abrir a porta para Ele. Entendeu? Entrarei em sua casa, cearei com você e você comigo. Esse é o chamado de Jesus para você essa noite, esse dia, essa tarde. Eu não sei que momento você está assistindo. Esse é o momento para você agora, neste momento. Deixe Jesus entrar no seu coração. Se humilhe diante dEle, peça perdão, reconheça seus erros. Ele está aqui para te perdoar. Ele está aí com você para te perdoar, para entrar na sua vida, para encher você de alegria. É isso que Ele quer. E eu finalizo dizendo uma coisa para você. Nós estamos vivendo sim no momento de Laodiceia, mas nós não precisamos ficar no estado que Laodiceia se encontra na Bíblia. Não precisamos. Nós vivemos no momento de Laodiceia, mas não precisamos estar no estado de mornidão, no estado de pobreza, no estado de orgulho. Não precisamos. Jesus está aí na porta do seu coração batendo para entrar no seu coração e mudar a sua vida para sempre. Então, enquanto você ouve essa canção, eu convido você a tomar essa decisão que é a mais importante de toda a sua vida. Entregue o seu coração a Jesus e diga assim para Jesus: Jesus, entre no meu coração, transforma a minha vida, eu preciso de Ti. Eu não tenho forças para conseguir mudar a minha vida sozinho. Eu não tenho forças para mudar aquilo que eu preciso mudar, deixar o que eu preciso deixar. Eu não tenho força, Senhor, reconheça isso diante de Deus. E Ele vai mudar a sua vida, Ele vai entrar no seu coração e Ele vai transformar para sempre a sua vida. E é Ele quem será o responsável em tirar tudo aquilo que precisa ser tirado de dentro de você. É Ele. Não se preocupe como Ele vai fazer isso. Se preocupe apenas em entregar seu coração a Ele agora e pedir perdão a Ele pelos seus erros, pelo seu orgulho, pela sua mornidão.
Faça isso agora. Enquanto a música será cantada, faça essa oração aí. Eu vou continuar orando aqui também. E depois eu quero orar por você. Então faça isso neste momento. Pai, eu estou de novo aqui. Seu perdão eu vim pedir, pois eu não posso viver sem tua graça no meu ser. Pai, quero recomeçar, ao primeiro amor voltar, pois arrependido estou. Deixa-me voltar ao lar. Pai, sei que te magoei, reconheço que errei, desprezei o teu amor, a aliança eu quebrei. Pai, eu vim me humilhar e o meu erro confessar. Vim falar contigo a sós, pois preciso ouvir tua voz. Me dá mais uma chance, eu não sei viver sem ti. Me faz ser como antes, teu perdão eu vim pedir. Te entrego os pedaços deste vaso que caiu e se quebrou. Pai, por favor, quero ser um verdadeiro adorador. Pai, eu quero recomeçar, ao primeiro amor voltar, pois arrependido estou. Deixa-me voltar ao lar. Mas sei que te magoei, reconheço que errei, desprezei o teu amor, a aliança eu quebrei. Pai, eu vim me humilhar e o meu erro confessar. Vim falar contigo a sós, pois preciso ouvir tua voz. Me dá mais uma chance, eu não sei viver sem ti. Me faz ser como antes, teu perdão eu vim pedir. Te entrego os pedaços deste vaso que caiu e se quebrou. Pai, por favor, quero ser um verdadeiro adorador. Me dá mais uma chance, eu não sei viver sem ti. Me faz ser como antes, seu perdão eu vim pedir. Te entrego os pedaços deste vaso que caiu e se quebrou. Pai, por favor, quero ser um verdadeiro adorador. Pai, por favor, quero ser um verdadeiro Antes de orar, eu gostaria de saber se você tomou essa decisão. Você ouviu a música. A música já foi uma oração, né? Você se humilhou diante de Deus. Você deixou Ele entrar no seu coração. Ainda dá tempo. Faça isso neste momento. Se você não fez, vamos orar.
Querido Deus, obrigado porque o Senhor conduziu o teu povo durante todos os momentos, desde a vinda de Jesus, e vai conduzir até a volta de Jesus. E obrigado porque nós acabamos de entender pela sua Bíblia, pela sua Sagrada Escritura, de que nós estamos vivendo no último período da igreja. E infelizmente, ao olhar para nós, nós vemos realmente o que o Senhor descreveu ali no capítulo 3, nos versículos que nós lemos, onde muitas vezes nós somos orgulhosos, achamos que somos ricos, abastados, que não precisamos de mais nada, e na verdade nós somos miseráveis, pobres, cegos e nus. Nós estamos aqui neste momento, Senhor, para pedir que o Senhor nos ajude a abrir a porta de nosso coração, porque até para isso precisamos da tua ajuda, Senhor. Abra nosso coração, o Senhor mesmo, Pai, e entre, o Senhor é bem-vindo. Transforma a nossa vida, transforma nosso coração, tira dele tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que o Senhor não gosta, e nos ajude, nos ensine a amar aquilo que o Senhor ama, aquilo que o Senhor gosta. Transforma a nossa vida, tire de nós esse orgulho que nos destrói, que nos afasta de Ti. Tire de nós essa mornidão que dá ânsia no Senhor. Abra nossos olhos, nos dê esse colírio que tanto precisamos, Pai. Esse ouro para nos enriquecer, as vestiduras brancas para nos vestir. Por favor, Deus, transforma a nossa vida neste momento. E nos abençoe para que nós continuemos a nos aprofundar na Tua Sagrada Escritura, e especialmente no Apocalipse, para entender essa revelação que o Senhor tem para nós nos nossos dias, e para entendermos tudo o que vai acontecer nos desfechos finais dessa história. Por favor, Deus, nos ajude. Nós entregamos a nossa vida neste momento ao Senhor, e a vida também daqueles que nós amamos em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Que linda mensagem, não é mesmo? Nós vamos ficando por aqui, mas você, antes de sair, você que está no YouTube, não esquece de dar um like. Você que segue as nossas páginas, tanto pelo Facebook, pelo YouTube, curta aí a página do Facebook, segue a gente aí pelo Instagram, Adventistas VGMT. O programa de hoje acabou, mas a gente volta todo domingo, uma nova série para você. Que Deus te abençoe. Boa noite.